Vamos falar então sobre os reinos do Sahel, ok? O Sahel, como eu tinha falado na aula passada, é uma região, aquela região de transição entre o deserto e região de floresta. Então, era uma região muito árida, mas que faz fronteira com a floresta. Então, é uma região de troca, de passagem, que está mostrando para vocês aí na imagem, né? Que é aquela região que a gente falou na aula passada. Eu não vou falar especificadamente sobre cada reino que eu estou colocando aqui, mas vou falar no contexto geral, porque Gana, Mali e Songhai são os reinos desenvolvidos nessa região e eles têm características parecidas. Por quê, gente? Porque eles estão até mesmo por causa da posição geográfica deles. Então, eles se parecem muito, ia ficar repetitivo se eu fosse ficar falando sobre a característica específica de cada um. Então, eu vou falar de uma forma geral. De qualquer forma, gente, essa matéria e o específico de cada um, vocês vão encontrar aí na página, seguindo a matéria, né, da página 45 até a página 51, tá bom? Então, o assunto é Reino de Gana, Mali e Songhai, os três reinos que compõem a região, a antiga região do Sahel. Então, eu coloquei todos esses mapas aqui, gente, tá? Foram retirados da Wikipédia, tá? Do site Wikipédia. Então, nós vamos falar sobre o reino de Gana, Mali e Songhai. Esses reinos, eles existiram do século III até o século XVI. Eu vou dar uma atenção especial agora ao reino de Mali, porque ele foi um reino muito grande, um reino que se destacou muito, né? E por ser um reino tão grande, ele anexou e dominou muitos territórios. Ele dominou Gana, depois, posteriormente, vocês conseguem ver pela data aí, e porque Mali vem depois de Gana, né? Porque ele domina Gana e também dominou Songhai por um tempo, mas depois Songhai acabou se tornando independente de Mali. Então, isso é um aspecto que vocês têm que entender para entender o tempo histórico desses reinos, tá? De existência desses reinos. Então vamos lá. Politicamente, gente, eles eram reinos governados por reis. Eles tinham uma ligação, esses reis tinham uma ligação muito forte com o divino, né? Toda vez que eu for pensar em rei africano, gente, é bom partir de um ponto em que vocês ficam mais à vontade. Vocês podem pensar no rei europeu, que eu sei que quando eu falo em rei, vocês pensam no rei europeu, né? Então, o rei africano também, ele tinha essa ligação com o divino. Depois, eles vão se converter ao Islã, né, ao islamismo, grande parte deles. Mas, inicialmente, eles eram politeístas. Eles também eram enviados por Deus para estar naquela missão de rei. Eles também eram reis muito fortes, que provinham, eles tinham essa responsabilidade de prover a população, prover as obras públicas. Em Mali, por exemplo, vai estar no livro de vocês aí, um rei tão poderoso, né, que ele inclusive faz as grandes navegações também. Eu aposto que vocês nunca tinham ouvido falar sobre isso, né? E dizem alguns historiadores que ele conseguiu inclusive chegar na América antes mesmo do europeu, cerca de 2 séculos antes do europeu. Então, vocês vejam que esses reis africanos, eles tinham grandes empreendimentos e grandes planos para as populações. Não tinha como ser diferente, né, gente? Por isso que eles se tornaram esses reinos tão gigantescos, tão bem organizados, porque eles tinham um comando muito forte. Então, esses reis cuidavam das populações, cuidavam dos empreendimentos públicos, eles cuidavam para que esses reinos se desenvolvessem e se tornassem reinos consolidados comercialmente, politicamente, socialmente. Economia, gente. Economicamente, eu vou destacar para vocês 3 coisas que vocês têm que estar aí bem claro na cabeça de vocês. Primeiro, são reinos com uma atividade ligada, primeiro, à extração mineral, extração do ouro, né? Metalurgia, portanto, né? Comércio, extração do ouro, ligado, por isso também se desenvolveram a metalurgia, né? O comércio, principalmente ligado ao comércio do sal, como eu já falei no vídeo anterior. Por quê, gente?
faltava sal em muitas regiões da África, enquanto lá sobrava. Então, por isso que o sal foi tão importante comercialmente para eles. E a agricultura, que servia principalmente para o comércio de grãos, de cereais. Então, esse é um tripé que ele perpassa todos esses três reinos que a gente está vendo aqui da região do Sahel. A agricultura, o ouro e o comércio, tá? Principalmente. E essas tem que entender que essas relações comerciais muito específicas e muito ricas nessa região colocaram esses povos em contatos com muitos outros povos. Aquela região é uma região de passagem, em que muitos povos chegavam, iam, por ser essa região de contato entre o deserto e a floresta. Então, lá, isso favoreceu deles serem ótimos comerciantes e ser o carro-chefe do desenvolvimento econômico deles. Sobre religião, gente, eram povos politeístas inicialmente, mas muitos deles se convertem porque, como eu disse no vídeo anterior também, é uma região em que os povos árabes dominam, até mesmo por causa dessas relações que eles estabelecem com outros povos graças ao comércio, como eu já havia falado. Então, muitos deles se convertem ao islamismo. Gente, veja bem, é muito complicado você tentar colocar o povo africano dentro de uma caixinha, como eu falei para vocês. Então, dentro de uma mesma região, existem muitas perspectivas religiosas, muitas crenças. Muitos reis respeitavam isso, em outros momentos isso foi motivo de guerra. Inclusive, o que marca o fim desses reinos também disputas internas. Por quê? Por ser um povo muito heterogêneo, com crenças diferentes, lutas territoriais, além do domínio também de outros povos. Essas desavenças, então, internas e externas, marcaram o fim desses reinos do Sahel, tá bom? Então, gente, vamos dar continuidade aos reinos africanos. Nós vamos falar agora sobre os povos iorubás. Eles são reinos, gente, muito importantes, particularmente porque o Brasil tem muitos iorubás, porque muitos negros escravizados e trazidos aqui para o Brasil são dessa região. Então, essa região geograficamente, como vocês estão vendo aí no mapa, é abaixo das regiões dos povos do Sahel, né? Essas regiões mais escurinhas que tá vendo aí no mapa. Então vamos lá. Então nós vamos falar do reino de Ilefe, Oyo e Benin. Se vocês forem ver pela data de constituição, pela data que esses reinos existiam, você já vai perceber que é bem próximo, já é contemporâneo a quando o europeu chegou na África, né? Os portugueses. Então, essa relação com o europeu vai marcar muito a constituição desses povos, tanto politicamente, quanto economicamente e socialmente, né? Tem um mapa, deixei um mapa também da região, do close da região de cada um deles, né? Que é dessa região, essa região aqui mais em close, a partezinha mais escura. Vamos lá, gente. O primeiro aspecto que a gente vai falar é política. Bem, quando a gente fala povo iorubá, a gente quer dizer que eles se uniam por aspectos linguísticos e culturais, ou seja, eles eram considerados povos iorubás porque eles tinham cultura parecida e a língua parecida, portanto, eles se unem por essas características, tá? Ele era governado majoritariamente por reis, né? Como já vinha sendo mostrado para vocês, reis fortes. Destaco que também a questão da militarização, eram reinos muito militarizados. Economicamente, o comércio continua sendo o carro-chefe das movimentações econômicas desses reinos. E agora também, como eu falei no início dos iorubás, as relações econômicas deles são muito ligadas, eles criaram muitas relações econômicas com os europeus, principalmente a troca de escravos, né? Que vai ser feita através da troca de escravos por pólvora, armas, cavalos, armas de fogo, né? Cavalos, aguardente, pinga, né? Cachaça,
e fumo. Esse comércio de escravos, gente, por mais ter acontecido em várias regiões, o reino de Benin se destaca muito por esse comércio intenso de escravos. É chato, né, ver perceber que as pessoas, seres humanos, eram trocados por esse tipo de produto, né? Bem, a gente não vai se prender muito nesse momento da aula a falar sobre a questão da escravidão, gente, porque a gente vai falar disso mais adiante. Inclusive, eu acho que vocês vão fazer até mesmo uma atividade avaliativa sobre isso. Por quê? Vocês vão ter que entender que como que começou esse processo da escravidão. Para entender isso, você vai ter que fazer um paralelo entre a escravidão moderna, essa escravidão que a África conheceu quando o europeu chegou lá, e a escravidão antiga, as relações escravas que aconteciam na África, que entraram da Idade Antiga à Idade Moderna, na Idade Média, mas que se originaram da Idade Antiga. Então, vocês vão ter que entender a diferença entre escravidão e escravismo, que são duas coisas diferentes. Escravidão, esses povos eles descobriram quando o europeu chegou lá, que essa escravidão que a maioria das pessoas conhece, que vocês têm mais noção. E escravismo são outras relações também de escravidão, porque a escravidão é um conceito que muda ao longo do tempo, desde a Idade Antiga, desde que o homem, né, começou a viver em sociedade. Então, esse conceito tem que ser muito bem trabalhado e diferenciado para que vocês percebam que a escravidão, quando o europeu chega na África, toma outros moldes da escravidão tipicamente africana, tá bom? Mas isso depois a gente vai ver isso mais para frente. Então, a escravidão marca as relações comerciais desses reinos africanos, tá? Além disso, o comércio de marfim, o comércio de ouro, né? E outros tipos de produtos. Eu coloquei economia duas vezes, gente, mas aqui seria religião, desculpa aí. Então, nesse último ponto aqui, que é religião, na verdade, bem, é interessante vocês perceberem que os povos africanos têm uma relação muito intensa, muito particular com a religiosidade deles, né? Tem uma relação muito forte com a natureza, com a questão mitológica. A gente não pode definir muito concretamente, né, sobre isso, porque são questões da fé também, são questões de fé, são questões religiosas. Mas o povo iorubá, por exemplo, o povo, principalmente, aliás, no caso do reino de Ilê-Ifé, eles acreditavam no Olho do Maré, que era como se fosse um rei, um ser supremo que existia em Orun, que era um universo paralelo, né? E esse Olodumare criou vários orixás que eram como se fossem ministros dele, eles que eram responsáveis por ajudar no governo desses seres, né, dos seres humanos. Então, Olodumare era como se fosse um rei, um ser supremo, né, e os orixás seriam criações dele. Então você consegue perceber, e inclusive é dentro dessa explicação religiosa porque o Ludumaré teria criado todo o universo, né, e tudo que existe. E é a explicação do surgimento desse reino de Leifé se confunde, se mescla tem origem nessa narrativa religiosa. Então, gente, é isso sobre os Yorubás.